Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Verde, o mês de prevenção do câncer de colo do útero. Mas antes eu tenho um recado para você. Para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 97829-3776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. O câncer de colo do útero é um dos mais incidentes no Brasil entre as mulheres, sendo aquele que tem a taxa de sobrevivência mais baixa. Ele é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no país. Mas o importante é destacar que a doença tem prevenção. E para falar sobre esse assunto, a convidada do programa de hoje é a oncologista Angélica Nogueira, também professora, pesquisadora, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e ainda idealizadora do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Olá, um prazer, uma honra participar de um programa abordando um tema de extrema relevância. Com certeza, doutora. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está em casa acompanhando o nosso programa, o que é o câncer de colo do útero? Câncer do colo do útero é uma doença causada por um vírus, o vírus HPV, o vírus do papiloma humano, e que leva à formação de, primeiro, uma inflamação no colo do útero, que, se não tratada, evolui para a formação de uma tumoração nessa região afilada do útero, que é chamada colo do útero, e que pode levar a uma extensão local, invadindo órgãos locais ou metástases à distância. Então, para começar a nossa discussão, e depois a gente detalha cada um desses pontos. Exatamente, doutora. Eu estava pesquisando sobre o assunto e eu vi que existem diferentes estágios desse câncer e também diferentes tipos. Você poderia falar de uma forma bem geral sobre alguns deles? Sobre os tipos, subtipos celulares, histológicos, hoje isso tem pouca aplicabilidade para o tratamento das pacientes. A gente pode simplificar que, de uma maneira geral, virtualmente todos os casos de câncer do colo do útero são causados pelo vírus do papiloma humano. E aí vão causar tipos adenocarcinoma, escamoso, mas do ponto de vista do tratamento isso não tem grande impacto hoje em 2025. Em relação ao estadiamento, todo câncer a gente classifica se ele é inicial, intermediário ou avançado, e as estratégias de tratamento elas variam conforme o estadiamento, isso que a gente chama de estadiamento. Câncer do colo do útero a gente pode dividir em 3 estadiamentos, em 3 grupos maiores para definição de tratamento. A doença inicial, que é uma doença que é abordada cirurgicamente, um grupo de doenças de pacientes que tem tumor que a gente chama de localmente avançado, quando tem invasão além do colo do útero, acometimento de estruturas da pelve, e que o tratamento ideal já não é a cirurgia, mas a combinação de radioterapia e quimioterapia. Esse é um contexto ainda de doença curativa. E terceiro, as pacientes que têm doença avançada ou metastática ao diagnóstico. São aquelas pacientes em que o tumor saiu do útero e acomete outras estruturas, como, por exemplo, o fígado, o pulmão. Essas pacientes com doença avançada, elas já não são candidatas a tratamentos curativos de quimio e rádio ou de cirurgia, mas muitas vezes a gente faz uma radioterapia para controlar sintomas de sangramento e elas podem ter muito benefício com tratamentos de medicamentos. A clássica quimioterapia, e houve muitos avanços, um grande destaque de tratamento, a imunoterapia, que trouxe grandes ganhos para essas pacientes. Então, a gente divide as pacientes em inicial, localmente avançado, que é intermediário ou avançado, para fins de definir o melhor tratamento para cada grupo de pacientes. Doutora, e a principal causa, então, desse tipo de câncer é a infecção pelo HPV? Perfeito. O câncer do colo do útero, em praticamente todos os casos, é causado por uma infecção viral, o vírus do papiloma humano, o HPV.
Por isso é tão importante as estratégias de prevenção, como vacinação, que a gente vai ter oportunidade de falar, como rastreio de Papa Nicolau, HPV DNA. Então, essa é uma doença, esse é um câncer causado por vírus e passível de ser evitado, e passível de ser eliminado também. Existem, doutora, fatores de risco para esse tipo de câncer também? Então, o grande fator de risco é a infecção pelo vírus do papiloma humano, HPV. Mas cerca de 80% de todos os adultos vão ter contato com o vírus do papiloma humano em algum momento de sua vida. A maioria dos adultos elimina esse vírus. Mas em alguns pacientes, essa infecção ela pode ficar persistente, e a infecção persistente é risco para o desenvolvimento do câncer. Então, alguns alertas e alguns fatores de risco adicionais por que que alguns pacientes desenvolvem infecções persistentes. Então, o principal fator de risco é a imunossupressão, como, por exemplo, pacientes com diagnóstico de HIV, de AIDS, têm mais risco de desenvolver, mas não é só esse grupo. O uso de anticoncepcional oral também aumenta um pouco o risco, o tabagismo aumenta um pouco o risco, o início da vida sexual muito precocemente, um grande número de parceiros também é maior fator de risco, e situações de menor condição de higiene, de boas práticas de saúde também são fatores de risco. Mas, mesmo o paciente sem nenhum desses fatores de risco, pode desenvolver a infecção persistente. Por isso é fundamental que toda mulher faça o rastreio. A gente vai falar um pouquinho desse rastreamento de Papa Nicolau, de novas tecnologias. Então, todo adulto sexualmente ativo está em risco de infecção por HPV, está em risco de ter uma infecção persistente e precisa das estratégias de prevenção primária e de rastreio. Doutora, esse tipo de câncer, ele é mais comum em mulheres jovens ou em mulheres mais velhas? A idade mediana é 47 anos. Então, quando a gente fala de mediana, metade das mulheres está com menos de 47 anos e metade das mulheres brasileiras que têm câncer do colo do útero tem mais de 47 anos. Então, eu diria uma meia-idade aí que é o fator de risco. Agora a gente pode falar um pouquinho então sobre essa questão do exame do Papa Nicolau, que é como prevenir esse tipo de câncer, que eu acho que é bem importante a gente reforçar aqui para a população. Perfeito. Então, primeiro, a principal forma de prevenção de cânceres relacionados ao HPV, que a gente vai falar um pouquinho depois, é a vacinação anti-HPV, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de infecção pelo HPV. E aqui não é prevenção só contra o câncer do colo do útero, mas todos os cânceres HPV associados. A gente deixa a vacina para o segundo momento. E outra questão é o rastreamento. Então, como um grande percentual de cidadãos vão ter infecção pelo HPV, a gente precisa identificar as mulheres que têm infecção persistente. Porque entre a infecção e o câncer propriamente dito, pode se passar meses, anos, habitualmente anos. Então, se a mulher faz o preventivo de Papa Nicolau, exame ginecológico, que coleta no colo do útero células para avaliar se elas estão infectadas pelo HPV, essas mulheres que têm uma infecção persistente, elas podem ter um acompanhamento, eventualmente um tratamento adequado dessa lesão e não desenvolverem o câncer. Por isso esse teste é tão relevante. Em países, por exemplo, como a Holanda, vários países de alta renda que estabeleceram de fato, conseguiram implementar o Papa Nicolau, houve uma redução muito grande do câncer do colo do útero com essa estratégia. Então, é uma estratégia gratuita, disponível nos postos de saúde do Brasil gratuitamente para as mulheres e que sabidamente reduz a incidência, a chance de ter câncer. E doutora, falando sobre o HPV, eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é essa infecção. HPV é um vírus do papiloma humano. E a infecção pelo HPV é a infecção por esse vírus. Doutora, agora para a gente falar um pouquinho sobre diagnóstico, como que o médico, né, a paciente vai até o médico, como que ele faz esse diagnóstico, essa detecção do câncer? Bom, então, como a gente ressaltou, o mais importante é a paciente evitar o câncer.
com a vacinação e com o rastreio, com o Papa Nicolau ou com outras técnicas, como, por exemplo, o HPV-DNA, que é uma técnica moderna que detecta o vírus, mesmo se não tiver uma forma de inflamação ainda detectável. Mas se, infelizmente, a paciente não fez esse rastreio e desenvolveu o câncer, que é um câncer muito comum na mulher brasileira, é o terceiro câncer mais comum na mulher brasileira, com 17 mil mulheres sendo diagnosticadas todos os anos no Brasil. Então, se a paciente tem diagnóstico, ela vai ser submetida a uma biópsia do colo do útero. Essa biópsia é feita em ambiente hospitalar, é feita uma avaliação anatomopatológica e é concluído que tem o diagnóstico. Então, é a biópsia que fecha o diagnóstico. Os sinais e sintomas mais comuns do câncer do colo do útero são sangramento vaginal, para mulheres que ainda menstruam, sangramentos irregulares, sangramentos fora do ciclo menstrual, para mulheres que não mais menstruam, a presença de sangramento vaginal inesperado, a presença de corrimento vaginal, às vezes corrimento que ela não tinha, com um cheiro mais forte, isso pode ser um sinal de câncer de colo de útero. E com pacientes que têm doença mais avançada, pode surgir dor, perda de peso, alteração respiratória, a depender de para onde o câncer evoluiu, para onde o câncer se espalhou, ok? Então, os sinais e sintomas vão depender daquela conversa que a gente teve no início do programa, que é o estadiamento. Se ela é mais inicial, os sintomas são mais do colo do útero. Se ele é intermediário ou avançado, vai depender do órgão que está acometido. E aí a paciente vai ter esses sinais e sintomas específicos. Falando sobre esse estagiamento, né, o momento que a doença se encontra, eu gostaria que a doutora abordasse, então, as formas de tratamento, as mais avançadas, como a imunoterapia, explicar um pouquinho como que é feito esse processo para a paciente que foi diagnosticada e está nessa fase. Então, para paciente com doença inicial, o tratamento é a cirurgia. A cirurgia, então, vai tirar o útero, o colo do útero, às vezes, dependendo do estadiamento, tem que pegar estruturas adjacentes, como, por exemplo, os paramétrios, avaliar se tem linfonodos, que são ínguas próximas comprometidas. Então, essa é a cirurgia. Quando a paciente tem doença localmente avançada, o tratamento padrão é a combinação de radioterapia. Radioterapia é um tratamento com energia, é uma irradiação que bate no local da lesão e mata as células doentes, tá? Então, essa é a radioterapia. Ela é feita sequencialmente, de segunda a sexta-feira, por cerca de 5 semanas. Esse é o tratamento de radioterapia em câncer do colo do útero. Há duas modalidades utilizadas, a radioterapia externa e a braquiterapia, que são modalidades de radioterapia. Além disso, a paciente que tem essa doença intermediária, ela recebe remédios. Quimioterapia é um desses remédios. Essa quimioterapia é feita semanalmente, junto com a radioterapia, nas 5 a 6 semanas de radioterapia. E também houve avanços recentes nesse contexto de paciente de doença localmente avançada, que é a imunoterapia, que é um tratamento, é um remédio que é feito injetável, um medicamento, que é feito em clínicas de oncologia, hospitais de câncer. E esse remédio, essa imunoterapia, ela estimula o próprio sistema imune do paciente a combater o câncer. Em câncer de colo do útero localmente avançado e avançado, a imunoterapia aumenta a sobrevida das pacientes. Mudando para o último grupo, que é o grupo de pacientes com doença avançada, a radioterapia só vai entrar se tiver que controlar um sintoma. E o tratamento mais importante para pacientes com doença avançada é o remédio que vai correr o corpo todo, que vai não só no útero, mas também nos outros pontos de doença fora do útero que a paciente tem, nos sítios das metástases. E então é uma combinação de remédios. Hoje, o tratamento padrão, o melhor tratamento existente para câncer de colo de útero avançado é a combinação da quimioterapia mais imunoterapia, mais uma medicação alvo direcionada que chama bevacizumab. Essa combinação de quatro drogas, 3 grupos de drogas, quimioterapia, imunoterapia e antiangiogênico, impacta muito a sobrevida global das pacientes. Doutora, a gente fala sobre tratamento, mas eu acho que é bem interessante a gente também falar sobre o pós-tratamento do câncer de colo do útero.
Quais são os cuidados que as pacientes precisam ter depois, né, desse processo, desse grande processo que elas passam, né, cirurgia, rádio, químio? O que elas precisam fazer? Tem algum exame específico depois do tratamento? Perfeito. Então, a paciente que passou por um tratamento, se essa paciente passou por um tratamento curativo, um tratamento de cirurgia, um tratamento de quimioterapia junto com radioterapia, ela precisa fazer exames para a gente ter certeza que toda a doença foi eliminada. Então, ela faz tanto o exame ginecológico com o ginecologista, que vai ver se o colo de útero, por exemplo, quando ela não operou, se ele está sem doença, é possível ver pelo próprio exame ginecológico. Também a paciente faz ressonâncias, tomografias, às vezes tem um exame chamado PET-scan, e se houver qualquer dúvida, repete-se a biópsia para ter certeza que não tem mais células malignas. E esse controle ele é fundamental. Então, 3 meses após o término da radioterapia, é feita essa avaliação para ter certeza de que toda a doença foi eliminada. Na paciente que tem doença avançada e que vai precisar de um tratamento mais duradouro, esses tratamentos medicamentosos que a gente colocou de quimioterapia, inibidores de angiogênese e imunoterapia, habitualmente a cada 2, 3 meses são repetidos os exames de imagem para avaliação que a gente chama de reestadiamento, para ver se a paciente está tendo a resposta que ela necessita para o controle da doença. Então, também o controle da doença ele vai depender do estadiamento da paciente, ok? Os exames que a gente vai lançar a mão para ter segurança que a paciente está tendo o melhor resultado. Doutora, qual que é a sua principal missão como idealizadora do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Bom, então isso aconteceu lá atrás, numa época de residência, dentro do Instituto Nacional de Câncer, que fica no Rio de Janeiro, e havia, a gente trouxe aqui os números do câncer do colo do útero, não diminuiu como poderia ter diminuído no Brasil, e dentro do meu programa de mestrado, doutorado, vendo essas mulheres passando por grandes desafios de tratamento, que eram piores no passado, mas ainda são relevantes, e que era uma doença com um olhar menos atento do que outros cânceres recebem, né? Uma doença às vezes pouco cuidada, que a gente precisava de treinar os médicos, para que os médicos tenham a educação médica necessária para brigar, para lutar pelo melhor tratamento das pacientes. Esse grupo também tem como objetivo desenvolver a pesquisa clínica, pesquisa de novos tratamentos, participar de cooperações internacionais, latino-americanas, nacionais, para a gente trazer melhores tecnologias para o país. Então, educação médica, a formação, a ampliação da pesquisa e também a conscientização da população brasileira sobre os cânceres ginecológicos. Hoje a gente está tendo essa oportunidade aqui de falar com vocês, essa é uma das missões do grupo, a gente chegar ao maior número de pessoas e alertar que cânceres ginecológicos podem ser evitados, tem tratamento, são muitas vezes doenças curáveis, que diagnóstico precoce é fundamental. Então, seu convite, ele me ajuda a realizar a minha missão. Muito obrigada. É bem importante, né, a gente espalhar essa informação, até porque acho que não só essa parte física, né, o cuidado físico, mas o cuidado emocional, mental dessa mulher que está passando por esse câncer, né, é tão importante, porque muitas vezes elas nem sabem como abordar esse assunto com a família, com os amigos, né, doutora? Perfeito. Cada vez mais as instituições de câncer, tratamento de câncer no Brasil, os hospitais de câncer, os DUNACONs, as clínicas, têm se estruturado com equipes multidisciplinares, onde tem psicólogo, assistente social, e o próprio médico tem um papel fundamental, porque a paciente bem esclarecida, ela sabendo o que é o seu diagnóstico, o estadiamento, os tratamentos que ela tem que fazer, isso acalma essa ansiedade. E ela consegue também, com a ajuda dessa equipe, criar a sua rede de apoio familiar, o que vai ser um diferencial para ela atravessar o tratamento com menos sofrimento, menos ansiedade, inclusive com mais chances de ter bons resultados. Então, acho que a gente tem evoluído muito na estruturação das equipes, na conscientização das pacientes, e é fundamental que elas tenham apoio nessa travessia.
Com certeza, doutora. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a importância da campanha de conscientização do Janeiro Verde, o mês de prevenção do câncer de colo do útero, com a oncologista Angélica Nogueira. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre o câncer de colo do útero, o Janeiro Verde, que é o mês de conscientização para esse tipo de câncer, com a oncologista Angélica Nogueira. Doutora Angélica, no primeiro bloco a gente abordou de uma forma bem geral, né, o que é esse câncer, quais são as principais causas, fatores de risco, um pouquinho de diagnóstico, tratamento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Janeiro Verde. Por que essa campanha ela é tão importante e é preciso que ela seja feita mesmo, né, todos os anos, reforçando aí, alertando as mulheres? Bom, então, o câncer do colo do útero é um problema de saúde pública nacional. Ainda em 2025, são esperados mais de 17 mil casos novos da doença. E cerca de 5 a 6 mil mulheres morrem por uma doença que é evitável. E a gente fez alguns estudos, existe um estudo brasileiro chamado Evita, que avaliou 600 mulheres com câncer de colo de útero, e perguntamos para elas por que não realizaram um preventivo, visto que é gratuito, que poderia ter evitado a doença. E a desinformação é o principal fator para não realizar. Então, são mulheres que acham que o exame é desnecessário, ou que o exame, que não acharam que o exame teria essa relevância toda, ou que tinham vergonha de fazer o exame. Ou seja, quando a gente tem plena confiança do impacto que esse exame pode ter na nossa vida, o Papa Nicolau, ou mais modernamente o HPV-DNA, que é outra estratégia de fazer o rastreamento. Se a gente tem a noção da importância de que isso pode evitar um câncer, a gente vai deixar esses outros fatores de lado e a gente vai fazer o exame adequadamente. Importante, o exame deve ser feito em mulheres de 25 a 75 anos de idade. A mulher faz 2 exames, se eles estão negativos, depois ela pode fazer um a cada 3 anos. Antigamente era só a opção de fazer todos os anos, e hoje a gente tem a informação científica de que há segurança de que após os 2 primeiros negativos, o exame pode ser feito a cada 3 anos. Então, esse exame salva vidas. Então, também a gente pode falar um pouquinho de vacinação HPV, que também evita a doença. Então, o Janeiro Verde, assim como outros meses de conscientização de doença, ele abre esses espaços na mídia, de reuniões médicas, etc., para a gente rediscutir planos e ter melhores resultados do que a gente está tendo. Então, esses meses são fundamentais. Exatamente isso, doutora. A infecção pelo HPV, no caso, ela apresenta sintomas? A infecção pelo HPV não apresenta sinais e sintomas. A presença do tumor avançado ou tumor iniciano pode dar também um corrimento, etc., mas é o tumor que dá sinais e sintomas. Ou então vai saber se está infectada pelo HPV somente através do Papa Nicolau. É esse exame que é tão importante. Perfeito. Ou o Papa Nicolau, ou este exame que está entrando, que já está na rede privada do Brasil e que em 2024 foi aprovado para iniciar na rede pública, que é o HPV-DNA. É um exame que pode a paciente própria coletar o líquido vaginal, ela pode coletar até no próprio domicílio, entrega o material coletado e é pesquisado se ali tem o material do vírus, o DNA, o material genético do vírus. Então, essa é a nova estratégia, tem dado muito bons resultados em países de alta renda, já está na rede privada do Brasil e também vai ser uma alternativa para o Papa Nicolau. É bem interessante esse exame, né, doutora? Mas ele ainda não está na rede pública, é isso? Só na privada? Ele já está aprovado na rede pública e ele está em fase de incorporação. Então, a gente pode ir cobrando aí para os próximos meses a gente tê-lo na rede pública do Brasil.
Interessante. E entre esses dois exames, o Papa Nicolau ou esse HPV DNA, eles são, os dois podem ser feitos e eles são seguros, a taxa de porcentagem para detectar Sim, o são duas HPV, estratégias seguras de fazer, uma ou outra. Duas estratégias muito seguras. a taxa dele de eficiência é bastante alta, então. Perfeito. Ambos têm uma alta taxa de eficiência, desde que realizados adequadamente. Ambos. Doutora, vamos então falar um pouquinho, acho que uma parte bem importante desse bloco é abordar sobre a vacinação. O que explica, né, na sua opinião, essa queda na vacinação contra o HPV? Que as mulheres não estão procurando esse tipo de proteção? A vacina de HPV, idealmente, ela deve ser feita em crianças e adolescentes. Então, a faixa etária aprovada no Brasil, que ela é gratuita, é de 9 a 14 anos e até 45 anos de idade em quem tem problema de saúde, como imunossupressão, como, por exemplo, pacientes com HIV, como pacientes com outros tipos de cânceres. Então, essa é a aprovação no Brasil, de 9 a 14 anos para meninas e meninos e até 45 anos para adultos com imunossupressão. A vacinação, ela deve ser feita nessa idade mais precoce, em crianças e adolescentes, porque idealmente a gente deve proteger a criança e adolescente antes dela ter o contato com o vírus. Então, por isso é fundamental. E além disso, a criança e o adolescente tem uma reação à vacina, ela forma uma proteção que a gente chama de imunogenicidade melhor do que o adulto. Então, por isso essa faixa etária. É fundamental que a gente vacine crianças e adolescentes com a vacina anti-HPV, porque isso pode evitar não só o câncer do colo do útero, mas também o câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de vulva, vagina, orofaringe, são vários outros cânceres de mulheres e homens que são associados ao vírus HPV. Então, essa é uma vacina contra o câncer. A vacina HPV evita câncer. O Brasil começou a ter a vacinação gratuitamente no ano de 2014. E as taxas de cobertura vacinais foram excelentes, muito altas. Isso porque a vacinação foi feita na escola, nesse primeiro ano. Acontece que a vacinação foi tirada da escola. E adolescentes, essa faixa etária, são indivíduos que já não vão muito ao posto de saúde. É diferente do bebê que vai com a mãe, faz a agricultura, tem a sua vacinação, mas essa faixa etária de 9 a 14 anos, geralmente são indivíduos bem saudáveis, fora de um período de puericultura mais radical e que não vão ao posto de saúde. Então, essa foi, sem dúvida, a principal motivação da queda da vacinação no Brasil. O brasileiro não é resistente à vacina na sua grande maioria, mas a gente tem uma boa notícia que em 2024 foi aprovada a volta da vacinação para a escola. Então, vacinando na escola, é porque todo mundo com essa vida corrida, todo mundo acaba não indo ao posto e vacinando crianças e adolescentes. Então, a vacinação estando na escola vai facilitar para os pais, vai, com certeza, a gente tem todo o potencial para voltar, para atingir melhores coberturas de vacinação HPV, o que tem um potencial de eliminar o câncer de colo de útero e impactar vários outros cânceres. Então, é uma vacina fundamental, que a gente não. Uma vacina cara no meio privado, que está disponível gratuitamente no sistema público. É bem importante, né? Reforçar que a vacina está disponível no SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, e que a população aí agora, com essa estratégia de vacinação na escola, vai ser ainda mais especial, né? Vai reforçar ainda mais toda essa conscientização. Doutora, como que funciona o esquema vacinal contra o HPV? É uma dose, são duas doses? Como que ele é feito? Ele varia pela faixa etária, existe uma tendência de virar uma dose única, mas ele ainda está indicado duas doses para crianças e adolescentes, com um intervalo de 6 meses, que tem que ter essas duas doses. E em adultos imunossuprimidos, ainda estão indicados as três doses. Se o adulto é imunossuprimido 3 doses, se é um adulto que não vai ter a vacinação gratuita, mas ele quer pagar, como essa resposta vacinal ela é pior no adulto, ele precisa de tomar as 3 doses. E na criança, menos doses é suficiente, recomendação de 2 caminhando para uma só. Doutora, mesmo que essa mulher, né, quem estiver acompanhando o programa,
uma mulher já mais jovem, adulta, que ela não tenha tomado essa vacina na infância, ela pode tomar agora, não tem problema. Só a resposta é que não vai Do ser ponto tão Do ponto de eficiente. vista de segurança, não tem problema, existe proteção. Essa mulher importante, quem vacina deve continuar fazendo o Papa Nicolau, ok? É muito importante, ou o HPV-DNA, mas a chance de desenvolver doença vai reduzir muito. A questão é que se a gente vacina uma mulher de 30 anos de idade, possivelmente ela já teve contato com o vírus do HPV, então a proteção dela vai ser significativamente menor. Então, por isso que crianças devem ser vacinadas, crianças e adultos, para a gente evitar o desenvolvimento, o contato com o vírus. Na hora que o vírus chegar, a pessoa já está protegida. Pode acontecer esse contato no início da vida adulta ou depois, mas ele já vai ter desenvolvido a proteção. Doutora, a senhora, né, como especialista nesse assunto, participante aí da sociedade relacionada ao tema, o que a senhora acredita que ainda falta para que melhore esse combate, né, contra esse tipo de câncer, com relação também às políticas públicas? O problema é multifatorial. Então, primeiro, eu acho que a gente abordou bem a questão da vacinação. É fundamental que a vacinação seja na escola. Então, essa é uma medida política, né, de voltar a vacina para a escola. Não é uma coisa que a gente, cidadão, consegue. Então, isso foi um grande ganho, voltar a vacina para a escola. Isso vai ter um grande impacto no controle da doença. Em relação à mulher adulta, a conscientização é muito aquém do necessário. Então, programas diversos na televisão, programas do governo para conscientização sobre a importância dos preventivos Papa Nicolau, HPV-DNA, são fundamentais. E o governo tem que acompanhar de perto essas coberturas e lançar medidas onde as coberturas são muito baixas, como, por exemplo, no Maranhão, vários estados do Nordeste com cobertura muito baixa, estratégias locais de intensificação de campanhas de conscientização são fundamentais. E garantir que aquela mulher que chega ao posto de saúde, que ela tenha acesso ao exame, né, que não falte ginecologista ou um profissional adequado para a coleta. Porque nessa vida corrida, muitas vezes a pessoa às vezes tira um dia e coincide ser um dia que não tinha um profissional para coleta, isso é muito ruim. Então, acho que e também o acompanhamento então rigoroso dos dados e adoção de medidas específicas onde a cobertura está aquém do necessário. Doutora, uma outra informação que além das pessoas imunossuprimidas, as vítimas de violência sexual também tenham acesso a essa vacina, né, contra o HPV. Acho que é muito importante também reforçar isso aqui para as mulheres. Sim. Vítimas de violência sexual também podem gratuitamente receber a vacina. Isso foi uma outra incorporação no ano de 2024. Muitas mulheres, né, quando sofrem esse tipo de abuso, podem aí desenvolver uma doença e depois contrair um HPV, e depois isso virar um câncer e nem sabem, né, desse tratamento pela rede pública. Perfeito. É muito importante que elas saibam, mas as pacientes, quando elas procuram o serviço médico, né, a equipe médica vai ofertar a possibilidade dela tomar a vacina, e é muito bem-vindo que ela tome para reduzir e mitigar o risco de desenvolvimento de um câncer de colo do útero. Doutora, a gente falou sobre tratamento do câncer, mas como que é feito o tratamento do HPV? A mulher fez o exame, detectou a infecção pelo vírus. Como que esse tratamento é realizado? Ele é simples? Tem que tomar alguma medicação? Em 2025, ainda não há medicamentos, terapia para eliminação do vírus, né? Então, existe a vacina para prevenir a infecção, mas não há para eliminação. Então, os tratamentos são locais, às vezes com cauterização, às vezes pequenas cirurgias. Então, o tratamento é local e ele vai depender da extensão da doença. Acho que uma outra questão que a gente pode abordar aqui para as mulheres é quando a ida ao ginecologista ela deve ser frequente, de quanto em quanto tempo,
esse atendimento, esse contato com o ginecologista. Ele é muito importante, né? Perfeito. Como já dito, o preventivo de Papa Nicolau, para o teste de Papa Nicolau, a recomendação do Ministério da Saúde é a realização do primeiro exame de Papa Nicolau aos 25 anos de idade e realizá-lo anualmente por 2 vezes. E se tem 2 exames negativos, o exame pode ser feito a cada 3 anos, ok? A paciente pode ir ao ginecologista por outras questões, mas para o rastreio de câncer de colo de útero, essa é a recomendação atual. 2 exames negativos anuais, depois um exame a cada 3 anos. E do HPV-DNA, que é um rastreio do vírus, nem é da inflamação que ele causa, é antes, é uma etapa atrás, é feito esse teste, que pode ter inclusive a coleta pela própria paciente, e esse exame ele vai ser repetido só em 5 anos. Então, a gente está falando de uma extensão das visitas ao ginecologista para esse propósito, mas outras questões de avaliação da sexualidade, de orientações, isso segue com a recomendação de que a paciente vá anualmente ao ginecologista. Doutora, para a gente encerrando então esse segundo bloco, eu gostaria que você reforçasse a importância da campanha do Janeiro Verde, alertasse aí as mulheres que estão acompanhando o programa a procurarem a vacina, a procurarem o ginecologista e ao menor sinal, né, de algum problema, que tá algum corrimento, algum sangramento, nunca deixar isso para depois e sempre estar conversando, né, se informando com as pessoas. Perfeito. Então, para a prevenção de câncer de colo de útero, realização da vacinação anti-HPV, meninas e meninas de 9 a 14 anos, e também adultos até 45 anos de idade, se alguma imunossupressão, como o diagnóstico de câncer, como as infecções, como a infecção pelo HIV. Realizar o Papa Nicolau, todas as mulheres, a partir dos 25 anos de idade. A frequência do Papa Nicolau, anual por 2 vezes, depois a cada 3 anos. Quem tiver acesso ao HPV-DNA, esse exame ele tem uma periodicidade ainda mais confortável, a cada 5 anos vai ser feito, e se não tiver o vírus, a mulher não vai ter que fazer outros exames ginecológicos. E qualquer sinal e sintoma do corpo, corrimento, sangramentos fora do ciclo, mulheres que voltam a sangrar, dor pélvica, isso tudo tem que ser avaliado, independente da vacinação estar em dia, independente da paciente ter exames normais. Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Muito obrigada. Eu agradeço por trazerem esse tema de grande relevância e desejo que as mulheres se cuidem, que vacinem seus filhos, suas crianças, homens presentes que incentivem mulheres próximas e também o cuidado das crianças e adolescentes para a gente eliminar o câncer do colo do útero, isso é possível. Com certeza. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.